Oi pessoal, no vídeo de hoje eu queria fazer uma crítica barra desabafo e tudo começou com uma disciplina que eu tô fazendo no meu curso de pedagogia, que é a respeito de didática, e aí tinha uma série de vídeos, né, de uma entrevista que a professora da disciplina, né, fez em uma escola. E aí nessas entrevistas, entrevistando pai, entrevistando mãe, coordenador, professor, não sei o que lá, algumas falas que foram ditas, eu confesso que me deixou um pouco puta da vida, sabe? Eu fiquei assim, não, gente, não é possível. E esse é o meu 4º ano dando aula, né? Eu já tenho outras formações, essa é a minha 4ª graduação, né? Eu já sou formada e tem mais uma outra que eu deixei pelo caminho, não sei se um dia eu volto, mas basicamente é isso. Então, assim, não é a minha primeira faculdade, já estou dando aula, então, assim, não que isso também me torne detentora do saber, sabe? Mas só assim pra vocês saberem que eu não estou tirando, assim, argumentos e opiniões do nada, tá, gente? Tem todo um repertório, um arcabouço teórico aqui por trás que eu já consumi e também da experiência prática profissional. E só para contextualizar também, né, depois de ter assistido esses vídeos, eu fui compartilhar algumas dessas coisas com algumas amigas que também são pesquisadores, enfim, estão aí no mundo acadêmico, barra docência, cada uma aí com a sua carreira, né? E aí algumas falas, a gente ficou ali numa discussão riquíssima e aí eu fui anotando alguns pontos e falei, gente, eu tenho que gravar um vídeo pra resumir tudo isso, porque foi realmente foi uma conversa muito interessante. E aí eu já começo com essa frase meio polêmica, né, de que a gente está numa geração extremamente medíocre, no sentido de que é como se a maior parte das pessoas tivesse opinião a respeito de tudo, só que elas não têm nenhum repertório, elas não leem. E por isso que eu tô dizendo pra vocês, eu já iniciei esse vídeo dizendo que assim, é muito fácil você ter opiniões, como eu mesma que eu tô tendo opinião, tô gravando um vídeo, eu posto, eu escrevo, enfim. E claro, você, telespectador que tá ouvindo, você também pode ter opiniões contrárias ao que eu tô dizendo, né? Você pode discordar, concordar com alguns pontos, mas a questão é, quando a gente tem uma discussão que ela tem algum embasamento, sabe? Principalmente científico, né? Tenho essa pegada muito forte com o meio científico, né? A comunidade científica. Mas a gente está repleto, assim, de uma geração que realmente, assim, não lê, né? Não tem hábitos de leitura. E se você perguntar as referências que ela tem, de vídeos de TikTok, no Reels, no Instagram, enfim, né? De qualquer um que se intitule influencer, que a gente nem sabe se tem alguma formação ou não no que tá dizendo. E qual foi o primeiro ponto, assim, que me revoltou muito nos vídeos que eu tava vendo, né? Acho que o primeiro ponto é a respeito da escola ser como a gente usa bastante, gente, o termo rede de apoio. Rede de apoio, é isso. A gente sabe que na realidade que a gente vive, de fato, muitos pais, muitas mães, a gente tem muitas mães solos aqui no país, né, precisam do ambiente escolar porque precisa trabalhar. E ali é um lugar teoricamente seguro, com supervisão de adultos, não é mesmo? Para você deixar seus filhos enquanto você vai trabalhar, ali tem comida, né? Então, assim, na prática, funciona como uma rede de apoio, ajuda muitas famílias. Só que quando isso vira, sabe, vira apenas como se a função da escola fosse ser a rede de apoio da família. Aí você desvirtua uma coisa, porque a escola, isso é minha opinião, tá, gente? Nesse momento, pode ser que daqui a alguns anos eu tenha outra opinião, mas nesse momento, eu entendo a escola como um ambiente de aprendizagem. O foco dela é educacional, né? Então, assim, tem a parte de alimentação, que é importante, a parte de segurança e tudo mais, mas assim, a gente está preocupado com o quê? A gente tem currículos, né,
das disciplinas, das coisas que a gente tem que passar para os alunos. Os alunos estão ali para se desenvolver, para aprender, não somente competências técnicas, né, mas são diversas competências que a gente trabalha ali, até porque a gente está ali pela cidadania também, são cidadãos que a gente está, né, ajudando ali a se conhecer e a conhecer o mundo em que vive. Então, a gente tem habilidades cognitivas, comportamentais, socioemocionais, enfim. Então, a escola, ela tem uma importância muito grande. Mas quando você reduz ela a apenas esse repositório onde você coloca os seus filhos e você não vai numa reunião de pais, você não acompanha as notas do seu filho, você não sabe o que está acontecendo nessa escola ou as atividades, você entende que a escola é o lugar onde seu filho está ali enquanto você trabalha, você não sabe o que está acontecendo, qualquer problema você já chega ali, não sabe? É uma situação que, assim, e isso eu falo como alguém que já atuou na área de coordenação, né, gente, eu lembro, eram pouquíssimos os pais que quando não conseguiam ir na reunião, porque a gente sabe, nem sempre o chefe vai liberar, né? É difícil às vezes para um pai e uma mãe sair. Mas quantos que me ligavam? Pouquíssimos, gente, para justificar a ausência, sabe? E dizer que assim, olha, eu tô trabalhando, mas eu tô aqui em horário de almoço, ou às vezes ligavam quando já tava em casa, falava, olha, eu não tive como ir, cheguei em casa agora, mas eu queria saber como é que tá meu filho, queria saber como é que tá, né, se ele tá aprendendo, tá desenvolvendo, como é que tá as notas, o que os professores falam. Então, tem pais que você não vê a cara o ano inteiro, né? Então, quando a gente enfatiza esse discurso, tudo bem que tem pais que realmente acompanham. E, inclusive, nessa disciplina, né, mostrou o vídeo de uma mãe, deu um depoimento ali bem emocionante, né? Ela falou de como que a escola, basicamente, foi isso, é a rede de apoio que ela precisa, né? Mas ela acompanha, ela tá interessada na educação do filho, né? Mas não é essa a realidade, gente. Pra quem tá na escola sabe muito bem o que eu tô dizendo, né? Que na escola pública, né? Boa parte delas, você vai fazer reunião de pais e tem pais que você nunca viu. Às vezes você tem que chamar através de convocação, né? Porque o alecrim dourado tá ali dando problema, a gente precisa dos pais, né? Porque por mais que o aluno tá ali, não é a guarda compartilhada, né? Apesar de muitos pais acharem isso. E, gente, eu vou dizer porque eu já passei por isso, né? De ter mãe, de ter pai que chegar pra mim e falar, né? Isso quando eu falo pras pessoas, eu falo muito isso, né? A pessoa realmente chegou a falar, olha, quando meu filho tá na escola é um problema de vocês. Eu não ligo pra escola quando ele dá problema em casa, porque quando ele tá na escola vocês têm que me ligar. Então, assim, não é uma guarda compartilhada, gente, não é assim, né? O aluno, ele tá na escola, mas ele ainda é responsabilidade da família. Então, né, a família tem que acompanhar e tem que se fazer presente, né? A gente não é babá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso para não generalizar e, sabe, e ficar, tipo, essa coisa... Gente, eu sei que a escola é importante rede de apoio para muita família, mas esse não é o principal papel que ela deveria ter. E se a escola é uma rede de apoio na sua família, mas você tem que se fazer presente, sabe? E se perguntar como é que está a educação do meu filho e atender as convocações quando a escola te chama, né? Então, é o primeiro ponto. Aí, um segundo ponto, teve uma fala, né, que falou assim, não, porque a gente acredita que o professor tem que ir além de dar a aula, ele tem que se envolver com a comunidade e tem que se envolver ali, que não sei o que, fazer projetos, tal. Olha, gente, de fato, ajuda muito, muito quando você, como professor, você tem um vínculo ali com a escola, você constrói um vínculo com aqueles alunos e, mais que isso, um vínculo com a própria comunidade escolar, né? Com quem está no entorno também ali da escola. A gente sabe que isso é importante, mas quando a gente vive numa realidade em que o professor está em trocentas salas de aula, em trocentas escolas, isso é um pouco mais complicado. Vocês concordam? Então, assim, eu sempre me envolvo em muitos projetos, me envolvo até demais, inclusive é uma meta que eu quero colocar, me envolver menos nos projetos da escola, gente, porque eu tenho uma vida, né? Ali é o meu trabalho, eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito, mas eu acho que a gente também tem que priorizar esse discurso de que não dava pra você ficar pedindo pro professor se doar tanto ao ponto que,
sabe? Você vai calculando as horas que ele tá ajudando ali e muitas vezes ultrapassa a carga horária que ele de fato tem e que ele recebe para isso, né? Então, não estou dizendo que a gente não tem que se envolver com projetos ou com a comunidade escolar, tá? O que eu tô dizendo é que eu acho que a gente precisa dar uma diminuída nessa... Como eu posso dizer assim? Nesse tom, sabe? Assim, nessa exigência. A menos que, poxa, é um horário que realmente faz parte da jornada do professor e tudo mais, é uma situação. Mas, gente, também não é a realidade de boa parte dos professores, tá? O que acontece muitas vezes é o professor ter que estar nesses projetos indo muitas horas além do que ele de fato deveria estar trabalhando. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Gente, olha a quantidade de afastamentos de professores que a gente tem. E aí teve uma outra frase também indo junto a isso que eu tô dizendo, né, em um dos vídeos, de que sobre a importância do professor ajudar os alunos emocionalmente e sobre doações e ajudar a comunidade, cesta básica, não sei o que, não sei o que lá. Gente, muito bonito, muito lindo essa ação. Só que, de novo, sabe quando é você colocar o professor numa posição em que, assim, se ele é um bom professor, ele tem que estar envolvido nesse tudo de coisa. Porque se ele só chega e dá aula dele, isso não é o suficiente. Ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser enfermeiro, ele tem que ser assistente social, ele tem que ser, sei lá, gente, uma santidade ali, sabe? E tem que dar o dinheiro do próprio bolso. Então, assim, são essas diversas coisas que vão acontecendo. E aí o discurso, sabe? É uma disciplina dentro de um curso de pedagogia. Que tá, de novo, sabe? Incentivando esse mesmo discurso, essa mesma roda. Onde a gente parece que tem que sempre estar além, sabe? A gente tem que dar mais, gente. A gente tem que dar a nossa vida, o nosso suor, as nossas horas. A gente tem que se disponibilizar, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. E, gente, não é por aí. Quando a gente fala, por exemplo, que a escola funciona com o apoio da comunidade escolar, a comunidade escolar não é apenas os professores. Então, assim, quanto que os outros agentes estão de fato envolvidos, né, para fazer tudo dar certo? Que não dá para ficar só com o professor, gente. Não dá. A gente já tá vendo pelo índice de adoecimento que tem de afastamento. Então, é isso, sabe? Esse discurso sendo perpetuado, e quando você vai ver professores que são premiados, inclusive... Isso, a gente comentou isso nessa discussão, né, com essas minhas amigas que eu comentei. É sempre, poxa, o professor que se doou e doou dinheiro e mobilizou e deu aula debaixo de uma árvore porque tava muito calor na escola e ele foi pensando em alternativa, não sei o quê. Muito bonito, gente. Mas assim, não é o ideal, gente. Não é isso que deveria ser o modelo. Não é o professor que deveria fazer de tudo e além para fazer dar certo. E ainda mais com a quantidade de dinheiro público envolvido, sabe? Nos ministérios, secretarias de educação, que muitas vezes não chega recurso, sabe? E eu tava até falando com meu irmão essa semana, ele acha um absurdo, eu falei assim pra ele. Eu participo de um rateio de pacote Office. Porque eu tinha acesso, porque, né, como professora, a gente tem acesso a algumas ferramentas pra gente poder trabalhar, inclusive o pacote Office, Word, PowerPoint, Excel, são ferramentas, assim, básicas pra gente trabalhar. E aí cortaram esse acesso acho que tem 1 ano ou 2 anos, deve ter quase 2 anos. Cortaram esse acesso. E aí o que aconteceu? Eu e uns outros professores, a gente comprou a licença, a gente rateou, então a gente paga um valor anual para ter a versão paga do programa. Mas eu poderia falar, por que você não craqueia? Por que você não usa outras ferramentas? Não sei o que. Gente, no dia a dia ali, de sala de aula, de escola e tudo mais, a gente precisa dessas ferramentas, tá? Tem muita informação informação confidencial, informação assim que a gente precisa ao longo do tempo, né? A gente vai criando o nosso próprio repositório. E assim, eu não posso simplesmente instalar nas máquinas da escola qualquer coisa, tá? Então, assim, me complica muito o meu trabalho. Eu tenho um computador ali que tem o pacote Office, mas eu não consigo entrar. Então, eu tenho que logar da minha conta pessoal, onde eu pago para poder utilizar o serviço. É uma das coisas que eu acho absurda, sabe? Mas é uma das infinitas outras coisas que é um absurdo. Então, assim, a gente já se doa. A gente já...
gasta muitas vezes do próprio bolso. Impressão, gente. Você vai imprimir coisa na escola, às vezes parece uma humilhação, sabe? Parece que você tá pedindo uma coisa de outro mundo e não deveria ser, gente. É o mínimo, sabe? A gente poder imprimir sem ter que ficar regulando. E acaba tendo que fazer isso porque não sei o que acontece, gente. Eu sei que não é na escola, tá? Muitas vezes é em esferas aí bem acima, né? Que ó, dinheiro, né? Então, assim, esse discurso de ai, que o professor bom, o professor incrível é aquele que fez, e nossa, meu Deus, ele deu aula, não tinha folha, pegou ali a casca da árvore para escrever. Muito bonito, como eu falei, mas eu acho que esse é o tipo de atitude que a gente deveria estar... Não é criticar o professor, mas é criticar as condições em que ele está, sabe? Pra gente não ficar perpetuando isso, como se esse fosse o cenário de um bom professor, que não é. É o mínimo que a gente deveria ter. Uma boa... além do respeito, né? Um bom ambiente de trabalho com os recursos necessários pra gente poder trabalhar. E a gente lutar para ter isso. E não ficar incentivando com que mais professores continuem querendo doar o próprio couro para conseguir dar aula. E aí a gente entra também numa outra questão, que é sobre gamificação, né? Que tudo é metodologias ativas, tudo você tem que fazer um joguinho, tem que fazer uma coisa interativa, e aí você tem que motivar o aluno para ele aprender e não sei o que, não sei o que lá. Realmente, gente, parte da gente, professor, é motivar para que as pessoas estudem, mas assim, tem um limite, sabe? Tem um limite. Eu acho que uma coisa é quando você tá ali lidando com a criancinha, o fundamental, a pré-escola, o início do fundamental, tá, gente? Mas chega numa faixa etária que assim, gente, não dá pra ficar só em jogo. Não dá pra ser só joguinho. O professor, ele não é ilusionista, ele não é mágico, ele não, sabe, não tem que ficar se equilibrando numa cadeira só no pessoal. Olha, gente, olha só o que eu tô fazendo, presta atenção, presta atenção. Ai, gente, a gente é professor. A gente tem que dar a nossa aula. E o que tá faltando pra muito aluno, pra adolescente e pra adulto também, tá? Que tá estudando. Você tem que sentar essa bunda na cadeira e ler. Tem que sentar essa bunda na cadeira e fazer exercício. Não é só jogo, jogo, jogo. Ai, mas eu não quero estudar. Então o que você está fazendo nessa sala de aula? Tudo bem que com criança, com adolescente, né, são menores de idade, é uns outros 500, né, mas até na graduação, gente. Como assim? Tem que ficar motivando. Sabe aquele vídeo lá do Maurício? Ele fala, tem que ficar motivando os caras têm isso aqui, ainda tem que motivar. Meu amigo, você que está estudando, fazendo uma graduação, para que você está fazendo? Pra que você está estudando? Você que se inscreveu num curso técnico, pra que você está ali? É só pelo diploma? Você queria o quê? Só comprar um diploma e pronto? Você quer ser mais um profissional que não sabe fazer merda nenhuma? Gente, a gente não tá falando de coisas muito do além não, tá? A gente tá falando de uma geração que pode ter um monte de diplomazinho no braço. Não consegue ler e interpretar informações básicas. Sabe o que é olhar para um gráfico, a pessoa não consegue tirar inputs dali, não consegue pensar. E olha que assim, gente, eu tô falando como alguém, eu também tenho dificuldade. Tenho muita dificuldade de aprendizado em muitas áreas. O que eu faço? Eu não fico esperando alguém me dar tapinha nas costas, um biscoitinho, um lanchinho e tentando, sabe? Eu não preciso disso. Eu venho aqui, eu sento, eu estudo, eu leio, faço exercício, tiro dúvida. Aí o fulano não quer fazer isso. Aí ele tá numa sala de aula achando que tá num spa, e aí eu, professor, que ainda... Eu tenho que ser culpado, eu tenho que ser responsabilizado por isso, eu tenho que dar um jeito de reverter isso. Inclusive eu tenho um vídeo, né, que eu falo aqui do retorno das aulas para os professores, né, do fato onde acaba recaindo nas nossas costas essa questão de ter que ficar motivando o aluno, que a gente sabe, gente, que não é só chegar na sala de aula e dar aula, tem vários outros fatores que interferem ali, mas tem fatores que estão até externos à escola. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser assistente social, psicólogo, tudo isso que a gente já falou. É isso, né? Então, assim, Então é complicado, gente. E aí uma delas, né, uma das minhas amigas falou, né, da irmã que estava como representante de turma de um curso, e aí veio a ideia de fazer uma reunião de pais. Gente, aluno de graduação. Não foi pra frente a ideia, né, pelo menos ali nessa instituição, não sei como é que tá nas outras,
Mas, gente, olha o nível que a gente chega. Porque esses alunos estão saindo do ensino médio e dessa forma estão adentrando no universo da graduação. Com uma mentalidade, uma vontade, assim, que é medíocre, viu? Muito medíocre. Não consegue tomar decisões por si só. Lógico, gente, a gente entra em qualquer lugar que seja, a gente vai ter dúvida, a gente vai ter problema, a gente vai errando, a gente vai aprendendo. Mas eu acho que faz até parte da nossa formação como adultos, né? A gente tem que entender que a gente tem escolhas. Cada escolha tem suas consequências, então a gente tem que assumir isso também, né? De segurar rojões, né? Como a gente diz assim. E, gente, o que você tá fazendo ali, sabe? Tem horas que você tem que pensar. Tipo assim, numa graduação, você quer chamar sua mãe pra ir lá pra resolver e tentar entender problemas? É complicado. E aí teve um outro comentário que me assustou mais ainda. De alunos que estão saindo da pós-graduação e não sabem utilizar repositórios de pesquisa. As bases de dados, né? E assim, gente, uma pós-graduação, um mestrado, né? Um doutorado, que seja, mas acho que principalmente o mestrado, que eu quero acreditar que no doutorado não é possível, gente. Vamos para um mestrado, vai, que ainda, por mais difícil que seja, né? Tá começando aí a carreira de pesquisador. Gente, o básico de qualquer pesquisa, que na verdade esse conceito deveria vir até da graduação, né? Porque para a pessoa graduar tem um TCC. Mas vamos dar essa colher de chá, vamos focar aqui no mestrado. Para você escrever qualquer pesquisa, qualquer projeto, qualquer artigo, qualquer dissertação, seja lá o que for, você tem que ter uma base. Você tem que conhecer o que já existe. Então, e como é que você vai conhecer o que já existe? Você vai ter que pesquisar. Vai ter que olhar repositório, vai ter que ver o que já foi publicado. E é o que acontece, os alunos não estão sabendo procurar e estão pagando para comprar listas prontas, sabe assim? Não julgo quem tá vendendo, né? Porque todo dia sai de casa um malandro e um otário. Então, cada um faz o que pode aí para sobreviver, né? Nessa selva de pedra. Mas assim, gente, é bizarro, né? Porque... foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Eu tenho que buscar, eu tenho que ter minhas referências, né? E eu tenho que saber buscá-las. E eu lembro que eu participei de treinamentos gratuitos na minha instituição e também online. Mas assim, tinha coisas que eu não sabia, mesmo com os treinamentos. O que eu fazia? Eu ia atrás da informação. Ia no Google Acadêmico, ia lá na Scopus, na Web of Science, e eu me virava, sabe? E agora você vê que, assim, é tão medíocre, a mediocridade, ela é tão grande, que a pessoa não consegue nem pesquisar. Sabe assim? Tipo, eu tenho uma dúvida, se a pessoa não me responder ela mastigadinha, eu não consigo ir atrás sozinho. Olha, eu vou dizer pra vocês, gente, como professora... no meu caso, né, na educação básica, ensino médio, mas assim, marmanjos já que estão para se formar e ir para faculdade, de ter ali uma coisa para fazer, coisas às vezes básicas. Aí vai pro chat GPT, vai pra inteligência artificial, que até isso hoje tá mais fácil, né? E não sabe nem como explicar, não sabe nem o que pedir pra inteligência artificial. Você tem noção do que é isso, gente? E obviamente, né, mesmo que você consiga pedir o que você precisa, como é que você vai analisar se aquilo tá certo ou não, se você não tem nem essa base? Então, assim, é complicado. A gente falou isso nessa geração medíocre, que assim, gente, dinheiro no mundo te compra essa inteligência. Você pode ter o dinheiro que for, mas comprar inteligência... Não dá, sabe? Você tem que sentar a bunda na cadeira, ler, praticar, testar. Como eu falo bastante isso, né? Cada um aprende de um jeito, mas você tem que ver aí as suas formas de aprendizado e botar em prática, amigo. Porque senão você pode até ser rico de dinheiro, mas você vai continuar burro. Se pra você tá tudo bem ser burro, parabéns. Eu fico feliz que pelo menos nas discussões que eu tenho, nas conversas que eu tenho, eu posso não ser a pessoa mais inteligente da roda, não sou uma pessoa totalmente detentora do saber, tenho diversas dificuldades, mas tem uma coisa que eu sou capaz
É de ir atrás de uma informação, gente. No mínimo, de checar, de olhar. É por isso que a gente vê aí... Vou falar, gente, não tem outra palavra pra dizer. Um monte de gente burra. Você solta fake news, você faz o que você quiser, a pessoa não vai checar, a pessoa não vai atrás, ela vai acreditar em qualquer coisa que for e ainda vai ficar horas e horas e horas e horas na rede social brigando, tentando sustentar um negócio que não tem nem argumento. Fiquem aí, parabéns, viu? Fiquem na mediocridade.